Bom dia, com muita alegria. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia de aula de arte. Vamos iniciar a nossa aula na página 55. Construindo conhecimentos. A arte de representar. No faz de conta e no teatro, uma pessoa pode representar diferentes papéis. Você já brincou alguma vez de inventar histórias em que você era um rei, uma princesa, um dragão ou um monstro, por exemplo? Pois então, isso é representar. É quando damos vida a um personagem que pode ser uma pessoa, um animal, como gato, cachorro, coelho, macaco, leão, um objeto, como cadeira, carro, porta, relógio, um ser fantástico, como sereia, fantasma, monstro, fada. Cada personagem que representamos no faz de conta e no teatro participa de uma ou mais cenas. A cena é um conjunto de ações realizadas por personagens que estão na mesma situação ou no mesmo ambiente. O momento em que Pluft conversa com tio Gerúndio para convencê-lo a salvar Maribel é um exemplo de uma cena. Você sabia? Existem cenas em que os personagens demonstram sentimentos e ações utilizando principalmente gestos, movimentos corporais e expressões faciais. Isso se chama mímica. Ela é considerada uma das formas mais antigas de se comunicar. Agora que você já conhece os tipos de personagens e já aprendeu o que é representação e cena, que tal aprender um pouco mais sobre o universo do faz de conta e do teatro? Faz de conta é quando imaginamos uma história, inventamos personagens, lugares e acontecimentos para ela. E depois brincamos com essa criação sozinhos ou com outras pessoas. Por exemplo, podemos fingir que somos piratas e que estamos em um navio em busca de um tesouro perdido. Duas crianças brincando de faz de conta. Teatro é uma expressão artística que pode ocorrer por meio da representação de diversos personagens. Ou seja, o ator ou a atriz pode fingir que é outra pessoa, ou um animal, um objeto, ou um ser fantástico dentro de uma história criada por alguém. Nos espetáculos teatrais existe a plateia, que é o conjunto de pessoas que assistem ao espetáculo. Crianças representando uma cena teatral.
teatro muito antigo, localizado na Grécia. Foi na Grécia Antiga que surgiram os primeiros atores e representações teatrais para grandes plateias. Os teatros gregos antigos eram construídos perto de montanhas e em formato de funil, para que o som alcançasse lugares bem altos e a plateia toda pudesse ouvir tudo o que os atores estavam falando, já que não existiam microfones naquela época. Odeão de Herodes Ático, antigo teatro da Grécia, construído há mais de 2000 anos. Essa brincadeira é muito legal. Dá para fazer em casa com o irmão, com a irmã ou até mesmo com a mamãe e com o papai. A brincadeira é: agora, que tal fazermos um jogo teatral? O jogo chama-se Espelho e deverá ser jogado em dupla. De frente para a sua dupla, você deverá ser o espelho dela, ou seja, o seu companheiro de jogo fará vários movimentos, ações e expressões faciais, e você deverá imitá-lo, refletindo como se fosse o espelho dele. Depois é só trocar. Quem criou os movimentos, expressões faciais e ações deverá imitar o colega. Então, a brincadeira do espelho é parecida com uma brincadeira de mímica. Você vai ficar de frente para outra pessoa e um de vocês dois vai fazer movimentos, caretas, gestos, e você vai ter que imitá-lo, e depois troca. Você faz os movimentos e o outro copia, o outro te imita. É bem legal. Mãos à obra. Características do faz de conta e do teatro. 1. Leia as frases a seguir e escreva V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Representar significa ser você mesmo, como quando você está em casa ou na escola. Representar é ser você mesmo ou é você criar um personagem? É criar um personagem, né? Não é ser você mesma. Então essa frase é falsa. Coloca o F de falso. Cena é um conjunto de ações realizadas por personagens que estão na mesma situação ou no mesmo ambiente. Isso é cena? Cena é um conjunto de ações realizadas por personagens que estão na mesma situação? Sim, é verdadeiro. Coloca o V de verdadeiro. Os personagens de uma cena podem ser pessoas, animais, objetos ou seres fantásticos. É verdadeiro ou falso?
verdadeiro. Os personagens podem ser pessoas, animais, objetos ou seres fantásticos. Coloca o V de verdadeiro. No faz de conta, os personagens demonstram suas ações e sentimentos apenas por meio de gestos e expressões corporais e faciais. No faz de conta, você só pode usar gestos e expressões corporais e faciais? Ou no faz de conta você pode usar a imaginação, a criatividade? Pode, né? Então, não é só por meio de gestos e expressões corporais e faciais. Então, essa frase é falsa. Coloca o F de falso. O conjunto de pessoas que assistem aos espetáculos teatrais é chamado de plateia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Conjunto de pessoas que assistem peças teatrais é chamado de plateia. Coloca o V de verdadeiro. Mímica. 2. Você já fez mímica? Na mímica, é permitido falar? Não. Podemos fazer gestos para as outras pessoas imitarem? Sim. Lembre-se de que fazer mímica é se expressar por meio de gestos, movimentos corporais e expressões faciais. Nesta atividade, você receberá o nome de um animal ou objeto que deverá ser representado para os demais colegas, usando apenas a mímica, e eles deverão descobrir o animal ou o objeto que você está imitando. Vamos lá? Então, vocês podem brincar de mímica aí na casa de vocês, com a família de vocês. Vocês imitam ou um objeto, ou um animal, o que vocês quiserem. E as outras pessoas têm que adivinhar. A única coisa que não pode é falar. Só pode fazer gestos e movimentos corporais com o corpo ou faciais. Não pode falar. A brincadeira é jogo dos objetos. Agora que você já conhece vários tipos de personagens, que tal jogar o jogo dos objetos? Ele funciona da seguinte maneira: todos sentam em roda e no centro dessa roda é colocado um copo de plástico. Cada jogador deve inventar uma nova função para o copo, ou seja, ele não servirá mais para beber algo. O copo poderá virar um telefone, um carrinho de brinquedo, um tambor, entre outras coisas. Para isso, em sequência, cada jogador deverá ir até o centro da roda e utilizar o copo para uma função diferente de beber algo, como se fosse uma cena, e os demais colegas terão que adivinhar. Vamos começar? Então, vocês também podem jogar o jogo dos objetos em casa com a família.
vocês fazem uma roda, colocam um objeto no meio da roda e cada hora um vai no meio da roda, pega esse objeto e inventa uma nova função para esse objeto. E as outras pessoas vão tentar adivinhar o que você está fazendo. Criando arte. Conte a história. Fantoches. Escolha um fantoche ou um brinquedo que você consiga manusear com facilidade. Em seguida, crie um personagem e atribua a ele um nome, uma idade e pense em uma família e em algumas brincadeiras das quais ele mais gosta. Então, em roda, apresente-o para a turma. Junte-se a um colega e criem uma cena em que os dois personagens, o seu e o da outra pessoa, conversam. Depois de criar e ensaiar a cena, cada dupla deverá apresentá-la para os demais colegas e para o professor. Então vocês vão pegar um fantoche. Quem não tem fantoche não tem problema, pode pegar um brinquedo, vai dar um nome para esse brinquedo, uma idade, e outra pessoa da sua família, a mamãe ou o papai ou o irmão, a irmã, também vai pegar um fantoche ou um brinquedo, dar um nome para ele também, uma idade, e vocês vão criar uma cena. Vocês vão ensaiar um diálogo, uma conversa entre os dois personagens e depois apresentar para a família. A página 61 é tarefa de casa. O que eu aprendi? Representar é dar vida a um personagem, que pode ser uma pessoa, um animal, um objeto ou um ser fantástico. Cena é um conjunto de ações realizadas por personagens que estão na mesma situação ou no mesmo ambiente. Faz de conta é a criação de uma história com personagens, lugares e acontecimentos para brincar sozinho ou com outras pessoas. Teatro é uma expressão artística que pode ocorrer por meio da representação de diversos personagens. O espetáculo teatral geralmente é feito para uma plateia. Mímica é a demonstração de ações e sentimentos por meio de gestos, movimentos corporais e expressões faciais. Registre nas linhas a seguir o que você mais gostou de aprender nessa unidade. Então, o que vocês mais gostaram de aprender na unidade 4? Vocês gostaram de aprender mais sobre a representação, sobre a cena, sobre o faz de conta?
sobre o teatro, sobre a mímica, fantoches. O que vocês mais gostaram de aprender na unidade 4? Registrem aqui nas linhas. Por hoje é só. Um ótimo final de semana para vocês. Um beijo muito carinhoso, um abraço bem apertadinho. Eu tô com muita saudade de vocês. Bom final de semana. Tchau, tchau.